Bom, primeiro assunto, o presidente da República fez um churrasco no Alvorada no sábado. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, levou a carne. A ministra da Cultura, Elisete Menezes, Margarete Menezes, cantou. Dizem que o ministro Flávio Dino fez piadas, e Marina não foi, foram 8 ministros, porque se convidou na última hora. Parece que quem criou a ideia foi a primeira-dama, e foram 3 ministros do Supremo, um aposentado já, Lewandowski, foi Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, foram lá, os 3 líderes na Câmara, no Senado e no Congresso, e os que foram lá dizem que não se tratou assuntos de governo, nem assuntos administrativos, foi só conversa informal, e que Lula lembrou dos bons tempos em que ele convidava para jogar futebol, jogar pelada no campinho da residência do Torto. Foi um relaxamento numa semana que se sabe que houve muita tensão, a ponto de um ministro ser chamado a atenção por parte da primeira-dama: olha, não traz problema para cá, certamente porque o presidente devia estar irritado com a sua articulação política no Congresso, mas tem que se conformar que ele ganhou a eleição por 0,9% e que os conservadores fizeram maioria na Câmara e no Senado. E o grande problema dele agora, o que o deixa bem desconfiado, inquieto e com incertezas, é o destino da medida provisória que criou mais 17 ministérios, a ponto de, se ela não for aprovada até dia 1º, agora, nesta semana, 17 ministérios deixam de existir. E mudaram muita coisa, a maioria conservadora mudou muita coisa, e o governo não pode se dar ao luxo de ficar discutindo as mudanças, porque senão não passa a medida provisória e caem os ministérios. Por exemplo, COAF. O sonho era deixar a COAF no Ministério da Fazenda, que é um ministério político ligado ao governo, ficar controlando o movimento de dinheiro. Mas mudaram lá para voltar para o Banco Central, que é um órgão autônomo, independente do governo e não aceita pressão política, agora, né? Desde que foi aprovado no governo passado. A outra questão é Marina Silva, estava lá com cadastro ambiental rural, e, como se sabe, ela não gosta muito dos agricultores, e vice-versa, né? E parece que está saindo o cadastro rural dela, na mesma semana em que houve aí entrechoque por causa de pesquisa de petróleo na Foz do Amazonas por parte da Petrobras. A outra questão é a ANA também, a Agência Nacional de Águas, que estava com Marina, e está saindo das mãos de Marina, que, aliás, não foi ao churrasco. A outra mudança importante é a Conab. Conab saindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Ministério da Reforma Agrária, o Ministério do MST. A Conab é essencial para previsão de safra, comercialização, logística, voltando para o Ministério da Agricultura, que é o lugar dela. Demarcação de terras indígenas estava nas mãos da ministra indígena do Ministério de Povos Indígenas, e está saindo. Então, essas mudanças, o governo não tem como articular e perder, caducarem as medidas provisórias. E aí se foi. Se não passou, nesse ano não dá para fazer outra, né, do mesmo assunto. Então esse é um grande problema do presidente. O presidente que
talvez caia na realidade de que ele foi eleito por uma micro-minoria de diferença, que o país está dividido pela metade, e que no primeiro turno a eleição trouxe mais deputados e senadores conservadores para a Câmara e para o Senado. Está lá com mais de 60% em ambas as casas, seguramente, mesmo com todas as tentações fisiológicas, né, que o governo oferece, e todas as conversas. Né? Bom, sim, e aquele projeto de lei que é de 2007 para tratar do marco temporal ganhou urgência e vai ser votado essa semana, né? Passando na frente da incerteza do Supremo. Muitos apostam na certeza do Supremo. É o artigo 231 da Constituição que diz que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupam. Ocupam está o verbo no presente do indicativo, significando que é no dia 5 de outubro de 1988, o dia em que foi promulgada a Constituição. Porque se disser terras que ocuparam, deixaram de ocupar, e aí foram compradas, vendidas, negociadas, registradas, não dá mais para mexer. O projeto de lei deixa isso bem claro, que ocuparam, mas deixaram de ocupar, não pode voltar a ocupar depois que já tem outra ocupação, a menos que sejam terras que estejam com litígio na justiça. É isso que diz o projeto de lei, para deixar claro. Porque se a gente considerar que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocuparam, desde 22 de abril de 1500, todo mundo que entrou aqui vai ter que sair. Não faz sentido. Contraria o movimento da história, das ocupações, do desenvolvimento, do progresso, da chamada civilização, a expansão. É querer contrariar a história. De Brasília, Alexandre Garcia.